e o Timão pede o jogo na Neoquímica Arena, Faraldo e Vitinho. É isso, Felipe. Valeu, irmão. Obrigado mais uma vez aí pela narração. Infelizmente, Corinthians derrotado na Neoquímica Arena nesse primeiro jogo, no jogo de ida das oitavas de final aí da Copa do Brasil. Nós nos encontramos aí no próximo sábado, então. Obrigado, Felipe, e até a próxima, hein? Falou, Vitinho, até sábado, que tenhamos mais sorte. Sábado, um jogo dificílimo pelo Brasileirão contra o Inter. Corinthians vai ter que melhorar bastante se quiser uma vitória contra o então líder do campeonato. Bom pós-jogo, bom não, né? Bom trabalho no pós-jogo para vocês aí, que bom, vai ser difícil. Bom trabalho aí, Vitinho, bom trabalho, Faraldo. Valeu, obrigado, Felipe. Até mais. Valeu, tamo junto. Falou. É isso aí, Faraldinho. Já coloquei até as imagens aí do jogo de hoje, tiradas pelo nosso amigo Danilo Fernandes, nosso fotógrafo do meu timão, que sempre está lá na Neoquímica Arena. E vamos lá para mais um pós-jogo difícil, mais um pós-jogo com derrota corintiana, para a gente pontuar quem foi bem, quem foi mal, quem entregou o gol, quem foi o culpado do gol, e aí a gente debater a possibilidade de, quem sabe, o Corinthians vai conseguir virar esse jogo, vai conseguir reverter essa diferença no jogo de volta. Muita coisa, muito debate aí para rolar hoje, no Redação Meu Timão também, no Cola Fiel de amanhã. Mas é isso, Faraldi, vamos começar o nosso pós-jogo? Diz aí as suas considerações do jogo, o que você achou, o Coringão foi mal, não precisa nem falar nada, né? Cara, de todas as derrotas aí que a gente vem cobrindo, né, o pós-jogo e tal, esse não é tá longe de ser um dos piores, assim. O Corinthians dominou o jogo, o Corinthians se impôs, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eu já senti aquela queda física, já teve muito mais dificuldade para criar, eu acho até que o Mancini demorou para mexer no time, e a gente já vai falar das substituições, mas o Corinthians não pode se dar o luxo de martelar, ter o domínio do jogo praticamente nos 90 minutos e não criar chances reais de gol, né? Porque senão fica aquela impressão de que você tá cozinhando o adversário e uma hora a bola vai entrar. E a gente tava falando aqui no primeiro tempo, a percepção era essa, de que uma hora a bola ia entrar. Só que ela não entra. Vai pro segundo tempo, ela não entra. Aí o treinador começa a fazer substituições para tentar dar uma outra cara para o time, principalmente para o ataque, e parece que até piora. E aí eu acho que muito em função assim, de erros dos jogadores que entraram, principalmente de ponta, né? As mudanças do Mancini são para dar uma outra cara para o Corinthians atacar pelas pontas, tem o centroavante. Mas o que adianta? Se tem o centroavante, se não tem um jogador que acerta um cruzamento, né? Aliás, que acerta um passe. Os jogadores pelas pontas ali, o Piton e o Léo Natel e o Everaldo errando passes, assim, tipo, conseguindo dominar a bola. Aí é complicado, né? Aí entra o Cantígio para tentar dar uma outra cara, então, consegue fazer lançamento e tal, não sei o quê. Também ineficiente, mas o Corinthians com um volume de jogo absurdo. Parece até que o América parecia treino de ataque contra a defesa. Só que não era treino de ataque contra a defesa, né? Esse time que tá só se defendendo, ele tava esperando para dar um bote. E aí, cara, antes de detonar aqui 2 jogadores especificamente, mérito absurdo mesmo. Eu acho que a gente também tem que saber perder e não é falar isso querendo passar pano para ninguém, porque eu não vou passar pano, a gente não vai passar pano aqui. Mas o Lisca foi perfeito assim na leitura de jogo. Os 2 jogadores que participaram do gol do América Mineiro, é lógico, o torcedor corintiano tá vendo o jogo do Corinthians, nem vê que teve substituição do América Mineiro. Mas no minuto que antecedeu o gol do América Mineiro, no mesmo minuto ali, os 43, tiveram 2 substituições, entraram o Neto Berola e o Marcelo Toscano. Foram os 2 jogadores que participaram do gol. Eles entraram numa pilha de um jeito que nenhum jogador do Corinthians, inclusive os que entraram depois, no segundo tempo, e nenhum jogador um deles. O Léo até um deles, o Cantígio mesmo, cara. Mas aí é característica do jogador, mas ainda assim me custa, sabe, aceitar ele trotando em campo. Enfim. Mas são 2 jogadores que entraram numa pilha muito acima, e no primeiro lance que eles participam, justamente por estarem nessa pilha muito acima, e aí falha de todo mundo do Corinthians que não percebeu, né? Pô, entraram 2 jogadores novos, rápidos ali, velozes, ninguém percebeu. O Cássio, aí sim, me dá um passo, um lançamento bizarro. Ali é muito questão, assim, cara, de atenção, de você mesmo já tá descrente. E não foi uma só, hein? Perigo.
E não mas foi ali só do gol, hein? a impressão ali é de que eu vou passar rápido ali, porque, lógico, a gente tá amassando o adversário, a gente tá tentando chegar, criando volume de jogo, então eu já vou ligar logo pra gente tentar fazer, tem mais do que 2, 3 chances de gol, mas você não pode fazer isso de qualquer jeito, né? Fazer um passe, um cruzamento daquele jeito, menosprezando até os jogadores que entraram ali, que estão muito mais ligados que os jogadores do seu time. Enfim, erro bobo, bobíssimo, crucial ali do Cássio. E assim, uma coisa que bom que o Corinthians contratou o Fábio Santos, né? É grave porque o Lucas Piton vinha jogando machucado. O Mancini revelou isso, que já era uma desconfiança que a gente tinha, mas o Mancini confessou isso na entrevista que ele concedeu ontem lá no CT. O Piton vinha jogando machucado, porque não existia na comissão técnica do Corinthians confiança para o Sid Clay jogar. E aí o Sid Clay entra hoje. Não vou elogiar nem criticar a entrada do Sid Clay em si, ele como titular não dá, mas ele entrando ali no final do jogo para dar um pouco mais de volume e tal, ele até participa de um lance que o Everaldo, se eu não me engano, toca para ele e tal. Mas assim, não dá para o Sid Clay entrar para fazer uma função em um lance que seja defendendo. No único lance que o Sid Clay foi exigido defensivamente, eu não sei se até agora ele já alcançou o jogador do América Mineiro ali. Ele foi jantado de uma facilidade, assim. Ele foi driblado pelo Neto Berola ali no lance. Mas assim, cara, parecia eu marcando ali, sei lá. Sabe quando o atacante passa, o lateral não sabe nem para onde correr, nem se vai correr, se vai conseguir. Quando ele faz o primeiro movimento, a bola já está sendo cruzada pro Marcelo Toscano. Então, assim, não tem como. A contratação é uma vergonha. Não é o Sid Clay o culpado e tal. Eu sinto muito por ele. Eu gostava muito dele em 2018, que ele apresentou no Corinthians. Torço muito pela carreira dele. Mas muito mesmo, assim, parece um cara do bem e tal. Mas não está em condições de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Muito menos com a camisa do Corinthians. Né? Por que foi contratado? Não tem exame médico, não se faz a impressão que fica é que foi contratado porque é ex-jogador do Corinthians, tal, a gente conhece aqui ele, conhece empresário, conhece todo mundo, tal, já jogou em 2018 aqui, vamos contratar, tá precisando de um lateral. Mas não pode ser assim, né? Não pode ser assim, senão fica parecendo um time de várzea. E o Corinthians não é um time de várzea, né? Então, em que pese isso, porque, cara, foi vergonhoso, assim, o lance do gol, pela falha, pelo o nível da falha, né, da gravidade da falha do Cássio, e, assim, a passividade do Sid Clay marcando. É um negócio vergonhoso. Pífio. Antes de mais nada, quero agradecer os superchats e do pessoal que tá mandando. Deu tempo de eu ler aqui, já sumiu. Mas tem o Leonardo Salvador aí, muito obrigado pelo superchat também. Sério, é time de Série B. Série B, o time feminino ganhava, com todo respeito ao futebol feminino, mas é uma modalidade em início ainda. Mas é isso, o futebol feminino tá dando mais orgulho pra gente, sem dúvidas nenhuma, do que esse futebol masculino que realmente está complicado. O Faraldo falou aí do time e tudo mais, mas, cara, realmente é vergonhoso, assim, o Corinthians não conseguir chutar pro gol, cara, contra o América Mineiro, não criar chances reais de gol, não consegue criar, parece algo tão simples e natural de um time, e o Corinthians não consegue fazer isso, cara. O Corinthians não consegue fazer isso. Hoje era um jogo para se redimir, para poder tirar a zica, fazer um bom resultado, chegar com confiança lá em cima no jogo no sábado para jogar contra o líder. Joga lá com a moral lá em cima, mano. E os caras vêm e dá uma dessas, realmente é de deixar o torcedor corintiano desanimado e a gente desanimado também, por que não? A gente desanima também. Rafael Giovannini, olha aí, muito obrigado pelo superchat. Os pontas de um time da Série B são melhores que os nossos. Pode chamar o Guardiola que não vai resolver se o time continuar errando passe de 2 metros. Erro de passe parece que a gente viu muito, né, nesse segundo tempo, principalmente com o Cantígio, com o próprio Léo Natel também, todo mundo errando bastante os passes, mas é isso, né, cara? Aquilo que a gente falou. O Corinthians parece que morre também no segundo tempo, parece que a questão física não mudou nada. Não sei. O importante é que o Vessone já está aí conosco, ele tá lá na Neoquímica Arena, vai entrar agora para poder dar seus pitacos,
Fala aí, Versa, boa noite mais uma vez. Diga aí suas considerações desse jogo, dessa derrota, esse balde de água fria aí no Corinthians. É uma derrota inacreditável, né? Conseguiu perder para o América Mineiro, que sequer tinha chegado no ataque. O Cássio não fez nenhuma defesa. Ele terminou o jogo, se eu tiver enganado, aí vocês me corrijam, mas eu acho que ele não fez nenhuma defesa nos 90 minutos, Não. nem no gol, claro. E assim, do estádio, mas agora eu revi também pela televisão, culpar o Cássio é uma brincadeira. Se alguém estiver culpando o Cássio pelo gol tomado, os goleiros sempre... Hã? Ele não é um dos culpados pelo passe? Não, claro que não. Desde que o futebol, desde que a bola foi redonda, em 1900, trazida pelos ingleses, o goleiro bate o tiro de meta no lado do campo. Sempre foi assim, porque é segurança, porque você quando bate do lado do campo e não para frente, quando você bate para frente, você toma e alguém intercepta, esse cara vai sair da sua cara do gol. É manual o cara bater pro lado do campo. A batida do Cássio é perfeita. Se tem o lado, ok. Mas se tem o culpado ali, não é ele. A culpa não é do Cássio do gol, de jeito nenhum. A culpa ou é do Luan ou do Sid Clay, que não foram na bola, que não disputaram a bola, porque essa bola é para eles. A hora que ela foi enfiada, você tem que disputar essa bola. Então, a culpa do Cássio, para mim, é zero. Eu não vejo culpa nenhuma. Toda hora se bate. O Corinthians tinha uma jogadinha com o Carille, que era o Cássio batendo esse tiro de meta para o Avelar, por causa do tamanho do Avelar. O Corinthians saiu 2019 inteiro, um ano inteiro batendo com esse mesmo tiro de meta. Mas não era o Avelar ali, né? Exatamente, mas a mesma batida de... lançar como se fosse, na minha percepção. Tudo bem, mas eu digo assim, a mesma batida para outro cara, para outros jogadores que iam lá, disputavam a bola. O Corinthians fez isso em 2019 inteirinho com o Avelar. Então, assim, a culpa não é de quem bateu, porque esse cara que estava batendo é o mesmo cara que continuava batendo que bateu ano passado. Mas, assim, de qualquer maneira, mesmo 0-0 estava ridículo, o Corinthians não conseguia jogar, o Corinthians não conseguia armar nada, o goleiro do América praticamente não fez nenhuma defesa. Eu não me lembro, pelo menos, de uma defesa muito importante dele, difícil, para mim não teve. Acho que teve um chute do Ederson, alguém falou no primeiro tempo, mas enfim. Algumas finalizações do Ederson. Acho que a principal foi a primeira do jogo, que o Ederson cabeceia. Foi a única chance de gol assim do Corinthians. Então, assim, foi uma partida inacreditável, tecnicamente inacreditável. Eu acabei de mandar uma pergunta aqui pro Mancini na coletiva. A minha pergunta é: o Corinthians tem 2 vitórias como visitante com ele, 2 derrotas como mandante. Se ele acha isso coincidência, ou se o time não consegue propor o jogo em casa, como tem que ser o mandante, e como é fora de casa, que o adversário propõe, que o adversário parte um pouco mais para cima, o Corinthians está meio que se virando ali, se vira nos 30 contra um adversário que sai um pouco mais para o jogo, etc., e conseguiu vencer. Eu fiz essa pergunta para ele, se ele acha só coincidência, ou se ele vê esse problema. Para mim, o problema é claro, é nítido nisso. O Corinthians não tem força para propor o jogo, mas está conseguindo meio que se virar como visitante. Então, foi uma derrota inacreditável. Para quem não sabe, o Corinthians nunca tinha perdido na história para o América Mineiro como mandante. É uma derrota ridícula até esse ponto. E o primeiro confronto é de 1955, hein, gente? Nós estamos em 2020. Eu não quero nem fazer a conta. Faz alguém a conta, que eu tô com tanta raiva que eu não consigo nem fazer a conta. Qual que é a conta? De 55 a 2020. 55 a 2020, 65 são anos. São 65 anos. Claro que não foram, acho que são 40 jogos ou 30 e poucos jogos ao total, enfim, porque o América quase nunca também está na Série A. Mas, de qualquer maneira, desde 55 o confronto existe entre amistosos e oficiais. Nunca tinha perdido e conseguiu a proeza hoje de perder para o América. É inacreditável. O Gabriel Américo aí, ó. O Sid Clay, 15 minutos em campo e faz isso. Pode entrar no primeiro voo para a Ucrânia ou compra a passagem. Gabriel, por falar nisso, eu vou... o Tomás Mussolini colocou no Twitter dele que ele está com uma impressão de que foi a última vez que o Sid Clay entrou com a camisa do Corinthians. E talvez esses lances eles são típicos para quando um jogador
tá numa situação difícil no clube, normalmente enterra mesmo. A impressão do Tomás, ela é uma impressão correta. A não ser, claro, você tá lá, o Piton machucou, o Fábio Santos tomou vermelho, você não tem ninguém, aí você vai pôr. Mas se não for em condições anormais, o Sid Clay realmente, eu tô com o Tomás, ele não veste mais a camisa do Corinthians, eu acho muito difícil isso acontecer, porque se jogar o Fábio, aí se o Sid Clay não... se tiver um jogo e o cara conseguir, tanto o Fábio quanto o Piton, conseguirem ficar até o final do jogo, é que hoje, provavelmente, ele tentou alguma coisa ali para dar um fôlego, alguma coisa, sei lá, tentou alguma coisa ali, tentando dar um fôlego pelo lado esquerdo, etc. Mas eu acho que em condições normais, não acontece mais do Sid Clay entrar com a camisa do Corinthians. Eu acho que é o tipo, conhecendo o futebol já, que a gente tem uma certa experiência, é o típico lance que dá uma enterrada no cara, viu? Enfim, enterrado ele já estava há muito tempo. Quem desenterrou foi o Mancini colocado em campo, cara. Até meio... Eu não digo nem tão inexplicável, porque durante o jogo a gente tenta enxergar algum motivo e tal. O Sid Clay, logo que entra, ele já marca muito mais presença no campo de ataque, parece. Deixa eu ler o superchat aí do Marcos Trevisan. Avisa pro Vessone que o Cássio não é Deus, não. Estamos julgando pelo conjunto geral, pelas péssimas atuações dele. Repito, péssimas, não só por hoje. Ok, Marcos, aí nós vamos partir para uma outra discussão. Eu estou falando do lance. Ele hoje não teve uma péssima... Ele nem teve... Se tivesse um Cone ou o Cássio hoje, era a mesma coisa. Não foi nenhuma bola no ataque, ele não fez nenhuma defesa. Nem a do gol, porque o cara saiu na cara dele e não tinha o que ele fazer mesmo ali. E o tiro de meta, para mim, ele não tem culpa nenhuma. O Corinthians deu esse tiro de meta durante o ano de 19 inteiro, eu acabei de falar isso. Então, agora sim, você pode querer discutir e achar que o Walter, pelo conjunto da obra, tudo bem. Aí eu acho justo, eu concordo contigo, mas pegar hoje como uma situação para criticar o Cássio, olha, de verdade... Eu não vejo, não. O Fábio Castro, olha o lance do gol, o Fagner viu o cara passar por ele e mesmo assim ficou parado só olhando. O Fábio tem um ponto interessante, eu não tinha pensado do outro lado, invertido, final de jogo, 44 do segundo tempo. Não sei se o Fagner já estava cansado, etc. Mas eu acho que faltou... Desorganizado, né? Pegou desorganizado um pouco também, né? O Cássio estava tentando já sair já pro ataque, enfim. Eu acho que pegou também um pouco desorganizado, além da parte também de cansaço. O Aprígio Neto, enterrado, ficou com eles da Copa do Brasil. Já foi, foque em não cair. Aprígio, eu acho que a situação ficou difícil mesmo, porque eu acho que quer saber, para mim, o América não tá em casa, para ele não vai sair pro jogo, ele vai fazer um jogo muito parecido com o de hoje, muito parecido, duvido que o América sou mandante, eu vou para cima, não, e aí vai caber ao Corinthians ter algum tipo de qualidade, que eu acho que não vai ter, para poder entrar pela zaga do América, etc. Tal, e o América vai só jogando, especulando. Eu duvido que vai ser um jogo diferente do que for hoje. Então, se antes do jogo para mim era 50-50, agora para mim é uns 60% do América passar e uns 40% para o Corinthians. Mas é impressionante, Vocês acharam horrível o jogo? Tipo assim, muito horrível a atuação do Corinthians no sentido, realmente não tá pau a pau com o América, não tá competitivo, tá uma draga, briga para não cair no Brasileiro. É essa a percepção? Assim? Eu achei o jogo bem ruim. O Corinthians tem uma qualidade que ele teria que mostrar muito mais que ele mostrou hoje. Não gostei. Eu achei a qualidade técnica do time. O time foi, naquele finalzinho de jogo, exatamente um pouquinho antes de tomar o gol, foi quando deu aquela amassadinha um pouco maior na América, girando a bola de um lado para o outro. Foi no final, quando o América resolveu abaixar a linha dele de vez, deu uma pressionada, jogou abrindo dos dois lados, o time tentando girar a bola. Foi quando teve um pouquinho de lucidez, exatamente um pouco antes do gol. De resto, o jogo em si, os 80 minutos iniciais, esquece, para mim o time jogou bem mal hoje, assim, eu não gostei nem... Olha, eu vou te falar uma coisa, o Corinthians tomou de 5-1 do Flamengo e ele jogou umas 5 vezes melhor do que jogou hoje contra o América, para você ter noção do que foi, na minha visão, o jogo de hoje. Cara, eu entendo, até concordo, mas guardadas as proporções, assim, eu não acho que foi tão horrível, não. Eu acho que o Corinthians pecou, assim, de criar chance real de gol. Mas o volume de jogo do Corinthians foi muito bom, o Corinthians teve o controle do jogo praticamente inteiro na mão, tanto que no segundo tempo vai inteiro para frente, justamente porque o América não está oferecendo perigo nenhum. Eu acho, inclusive, que o que na minha visão foi um erro do Cássio, talvez ele não seja o grande culpado, não estou falando isso.
mas ele erra ali, eu acho que até pelo conforto que o Corinthians estava no campo de defesa. O Corinthians não estava sendo atacado. O segundo tempo não existiu o ataque do América, né? As poucas vezes que o América tentava, o Marlon, o Gil foram bem ali nos desarmes de contra-ataque e tal, o Xavier marcando lá em cima. Enfim, o Corinthians estava bem defensivamente. Acho que até foi uma situação de conforto que causou ali a pane nesse último lance. Então, defensivamente, eu já acho que foi um time mais interessante, organizado. E lá na frente, eu vi o Corinthians dominando o jogo, mas sendo ineficiente para criar. Aí o Mancini faz várias mudanças, né? Muda taticamente. Não gostei das mudanças, não gostei praticamente das mudanças. Eu achei que, não só do Sid Clay, que para mim foi a pior de todas, mas eu acho que assim, no final das contas, eu sei que ele também não tinha muito mais o que fazer, enfim, o elenco é esse, ele não tinha muito mais. Mas não é que eu não gostei, eu sei que ele não tem muito mais para onde correr. Só que a minha impressão é de que no final das contas os caras nem entraram tão bem, então meio que não deu resultado. Você falou, o time Faraldo, defensivamente contra o América, com Neto Berola e etc. tal, é obrigação você ir bem. Você não pode tomar susto contra o América Mineira. Era para ter terminado com todos esses times meia boca que enfrentava. Qual meia boca? Todos de Série A com jogadores muito melhores do que os do América. Série A naquelas, pegou o Santos B, o Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, pegou aquela sequência bizarra. Em casa estava sendo jantado por todo mundo. A gente estava falando no intervalo, esse foi o primeiro jogo do Corinthians em 2 meses que o Corinthians não foi dominado pelo adversário jogando em casa. Isso é um fato, ainda que não tenha sido eficiente lá na frente. Mas o Corinthians foi muito seguro atrás, em jogos que dava para ter sido também, mesmo sendo de Série A, eu acho. E que foi jantado inexplicavelmente. Pega o Botafogo, pô. Olha o que tá o Botafogo. O André Gomes ainda. O André Gomes manda uma parte interessante que eu gostei da parte do Luan. O Mancini estava vendado hoje, não é possível, se de Clay Vital não dá, e Luan vai jogar bem nunca com 5 minutos por partida. Eu acho que esse é um ponto depois que vale a discussão, até domingo, etc. nossa, porque realmente, colocar o Luan 5 minutos não vai mudar muito a hora do Brasil. Então, se era para colocar faltando 5, não põe. Talvez não ponha. Ou um pouquinho antes, pelo menos uns 15 para o cara jogar, né? Pelo menos o cara ali aqui. Para ele sentir um pouco do jogo ali. Eu achei um ponto interessante aí do André. É verdade. E o William Moreto, não adianta nada virar a bola de um lado para o outro jogando com o Everaldo e o Léo Natel de pontas. São fracos demais. Esse é um ponto muito interessante. Eu não acho as substituições do Mancini ruim. Eu acho que ele tenta mudar um ataque. Ele faz o Corinthians ter muito mais presença, volume. É o time inteiro do Corinthians praticamente no que, né, a galera chama de último terço. Só que, assim, são erros técnicos que aí eu acho que hoje é aquele típico caso que, o técnico não entra em campo. Então, quando todos os seus atacantes são limitados tecnicamente, era desesperador quando entrou o Léo Natel, porque se a bola tava... O Corinthians passa a atacar pelas laterais, né? Quando tá com 2 pontas. Mas, quando não era errando com o Léo Natel, era errando com o Everaldo. E como estava defensivamente bem postado, o América não tinha posse. Então, o Corinthians já errava com o Léo Natel, recuperava a bola. Aí tentava pro Everaldo e errava. Aí voltava a bola. Aí tentava com o Léo Natel e errava. Ficou uns 15 minutos assim, um negócio desesperador pro torcedor, né? Sim, eu concordo com ele também, porque tecnicamente os caras no 1 contra 1, que é muito necessário hoje, o que o Neymar faz, por exemplo, na seleção, que ele passa por toda hora, ele quebra a linha, dribla todo. O Corinthians não tem um cara mais nem uns 5% disso. Então, a bola até chegava, até girava a bola para um lado. A hora que caía pelo lado, naquele 1 contra 1, que você precisa que o cara drible, como o Everton Cebolinha fazia no Grêmio, driblou, passou por um, clareia a jogada, clareia o campo pro cara para fazer a jogada. O Corinthians já parava e não tinha essa parte. O Gabriel Américo não conseguiu criar hoje, mas contra a Cap e o Vasco foi até parecido, mas como ganhamos, parece que o time jogou melhor. Mas essa deficiência vem de antes. Também acho, assim, não foi aquele primor. Realmente fora de casa contra os dois, nesse sentido eu tô com o Gabriel também, não foi um primor, mas como você tem mais espaço para jogar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o gol do Mantuan, sabe quando o Corinthians ia ter um espaço hoje para fazer um gol parecido, tomando um contra-ataque que o Vasco tomou contra o Corinthians? Sabe quando? Nunca, porque o América estava ali na dele, postadinho lá atrás. A única chance que isso aconteceu foi quando alguém perdeu a bola, aquela vez que o Vital partiu correndo e no final ele errou. Foi a única vez, mas porque não foi nenhuma questão de contra-ataque, foi uma questão quase que uma bola meio perdida ali. E no caso do Vasco, não. O Vasco deu o contra-ataque para o Corinthians fazer isso. Isso jamais vai acontecer diante do América todo fechado em casa.
será que foi por isso, e aí até confirmo com você se foi isso que aconteceu mesmo, mas que o Mancini ficou muito bravo, né? Na transmissão a gente viu o Mancini, cara, naquele Nossa, lance que tava o bravaço. Vital erra o passe. O Vital fez toda a jogada muito bem feita, mas muito bem feita. Ele puxa o contra-ataque, ganha na corrida de todo mundo, pega a bola, tal, toma a frente, e aí erra o passe, né? O Mancini na transmissão passa a impressão de ter ficado ali desesperado. Eu não sei se você na arquibancada conseguiu perceber isso, foi notório, assim como foi, mas acho que simboliza bem. O principal ponto do Mancini é contra-atacar, né? E aí num jogo que você tem pouca chance de contra-atacar, quando você tem esse desperdício por causa de um erro de passe, assim e tal, complicado, né? Basicamente é o que você falou, porque como não tinha chance nenhuma nunca, era muito difícil de entrar. Mas basicamente foi o que você falou. O Mancini acho que sentiu ali, falou: essa é a hora, esse é meu gol do 1-0, é o momento que eu vou fazer meu 1-0 e vou ganhar o jogo. E quando ele erra o passe, eu acho que ali o Mancini, o mundo caiu na cabeça do Mancini, é a impressão que eu tive também. Um banho de água fria, né? Assim. O Marcelo Aquino deixou superchat. O Corinthians não pode perder para o América Mineiro em casa. Se não for na técnica, vai no peso da camisa. O time está se acostumando com vexame. Essa O questão problema, de Marcelo, vexame, velho. por exemplo, Marcelo, eu vou te dar um exemplo. Quantos e quantos jogos com o estádio cheio eu já vi o Corinthians jogar parecido com hoje? Vários. Só que naquele ambiente que você vai empurrando o adversário para trás, o próprio ambiente que vai empurrando o seu time para frente, o Corinthians ganhava jogos muito parecidos com o de hoje, muito parecidos mesmo. Eu vou só lembrar um jogo que as pessoas até lembraram agora recentemente, que foi o jogo os 2 gols do Danilo, que acabou de fazer aí 2 anos do último gol, os últimos gols do Danilo com a camisa do Corinthians. Aquele jogo foi muito parecido com o de hoje, muito parecido. Só que o embalo da torcida foi indo. Aos 44 a bola foi para dentro, empurraram a bola para dentro, o Danilo de bicicleta chovendo. Então, isso não é que está faltando raça, etc. Esse ambiente que sempre fez muita diferença, agora não está fazendo. Esse é um bom ponto, principalmente numa competição de mata-mata. O Guilherme Ferraz está dizendo que parece que a parte física melhorou. Vocês acham que a parte física melhorou alguma coisa? Vendo da televisão, cara, é difícil perceber. Eu gosto. Quando o Corinthians se mostrou mais intenso fisicamente, que foi no primeiro tempo, eu senti que se mostrou bem mais do que nos últimos jogos. Ok. Mas aí o América é um time de Série B, mas eu ainda acho que isso daí não cola tanto, porque é um time de Série B muito mais organizado do que o Vasco, por exemplo, da Série A. Então me passou essa impressão no primeiro tempo, mas no segundo tempo aí já voltou tudo filme repetido que a torcida já está cansada de saber. Queria ouvir do Vessone se no estádio ele teve essa percepção pro bem ou pro mal fisicamente. Mais ou menos, assim, é que eu acho que foi um jogo mais tranquilo no seguinte sentido: como você foi pouco atacado, até contra-atacado você foi muito pouco, eu acho que você correu menos, porque o seu raio de ação hoje foi muito menor, o seu campo, o que os caras precisaram correr foi muito menos do que normalmente acontece. Porque se você está atacando, mas toma muito contra-ataque, você faz aquele vai e vem o tempo inteiro. E hoje nem isso precisou, porque o América ficou ali na dele, o Corinthians dava saída, tinha quase praticamente a primeira parte do campo sem fazer nada, a segunda parte já perto do meio de campo quase sem fazer nada, no terceiro quarto do campo é quando já começava a ficar mais povoado ali, e assim você começava a tentar correr um pouco mais. Mas eu acho que foi um jogo muito tranquilo para a parte física, entendeu? Pela posição dos times em campo, pela postura tática dos times, eu acho que nem foi um jogo tão difícil fisicamente por isso, entendeu? Justo. Boa. Entendi, sim. Quanto mais treina, pior fica, tava dizendo o torcedor. Cara, eu não fiquei tanto. Assim, se for fazer uma análise jogo a jogo, vocês ficaram com a impressão de que piorou dos últimos para esse. Cara, eu acho que foi um desafio novo pela questão da postura do adversário, né? Igual a gente estava conversando aqui, o Corinthians, talvez pela primeira vez, não teve o contra-ataque, né? Durante boa parte do jogo. Então foi um desafio novo. Eu não consigo dizer que evoluiu, né? Que treinou e atrapalhou. Mas passou uma semana treinando e não conseguiu criar alternativas de ataque, né? As alternativas parecem que continuam as mesmas, ou contra-ataque, ou é bola levantada em bola parada na cabeça dos zagueiros. E aí, se você não consegue fazer gol assim, não tem outra chance de gol, é a impressão que passa o Corinthians. Eu achei que piorou sim.
em relação aos últimos jogos, até no que tu foi goleado pelo Flamengo, que fez o Hugo Neneca fazer várias defesas, 3 bolas na trave. Hoje não teve nada disso, gente. Hoje não teve nada, nem sequer conseguiu criar. Eu tô com essa crítica aqui do Rafael Santos, eu tô com ele também, vocês estão certos nas análises, mas o Sid Clay não pode ir tão sem vontade naquele lance, tá de brincadeira. Eu acho que faltou isso mesmo, eu acho que faltou o Sid Clay ali dividir a bola. Eu não confio mais nele, a impressão que passa. Acho que ele já sabe, parece que o torcedor não confia nele, parece que a comissão não confia nele, e ele não confia nele mesmo. Confiança é tudo no jogador, e eu acho que essa parte da cabeça dele aí prejudica muito ele, sabe? Sabe por quê, Faraldo? O que o Rafael tá dizendo, e eu concordo com ele, se o Sid Clay ali, ele não precisava dominar a bola para sair depois para tentar fazer o gol. Ele não precisava ter o controle da bola. Ele só precisava atrapalhar o adversário, dividir a bola, disputar a bola. Ali, quando você dá aquela quebrada ela não é perfeita. Aquela quebrada, são raras as quebradas daquele jeito de tiro de meta, que é para o cara dominar no peito livre e sair jogando. Aquela lá é para você ganhar espaço, sair mais rápido, e o cara dá a casquinha, divide a bola, seja com qual for o adversário, divide a bola e tenta partir para o ataque. Para que você ganhe. O Corinthians fez isso o ano passado várias vezes com o Danilo Avelar. E o Danilo Avelar nunca dominava a bola, mas ele disputava. Então, nesse sentido, eu concordo com o nosso telespectador, porque faltou o Sid Clay disputar. Eu não pedi para o Sid Clay ganhar a jogada e sair jogando. Eu só queria que o Sid Clay atrapalhasse o adversário e não deixasse ele dominar e partir para fazer a jogada. Paulo Silva Maia, Bozelli, Luan e Vital não podem mais jogar a camisa do Corinthians. São caros e inofensivos para a defesa adversária. Tá aí uma crítica do Paulo, Faraldo. Você gostou do Vital como falso 9? Eu achei que ele movimenta, deu uma movimentada, até porque é que ficou meio inútil, né? Uma vez que o Corinthians não se aproveita dessas movimentações para criar muitas chances claras, né? Mas aquela movimentação toda que ele fez ali no ataque do Corinthians, eu acho que ajuda a explicar o volume de jogo do Corinthians no primeiro tempo, o número de finalizações, ainda que finalizações todas, enfim, chutes de longe, a maioria, né, tudo para fora e tal. O que você achou do Vital que vinha sendo aí? Que é, na verdade, o titular absoluto do Mancini até aqui, né, titular nas 4 partidas. Cara, eu não acho que ele jogou mal, mas ele também não jogou bem, né? A gente espera muito mais do Vital, cara. A gente espera que ele faça 1-0 gol do Vital. Isso não acontece, entendeu? O que aconteceu contra o Vasco, por exemplo, o Corinthians toma um empate. Primeiro lance, da saída, o Xavier encontra o Vital num passe maravilhoso, o Vital sai cara a cara. O que a gente espera do Vital, até pela qualidade técnica que ele tem, é que acontecesse o 2-1, gol do Vital, 3 pontos na conta. E o Vital vai história no goleiro. Ele deveria ter dado a cavadinha e faz o segundo gol. É esse tipo de lance que falta no Vital. Hoje, por exemplo, a hora que ele teve a chance de arrancar, o que a gente espera do Vital? Ou que ele drible o cara e saia na cara do gol e faça o gol, ou que no mínimo ele acerte e deixe alguém na cara do gol. Então, o lance capital, de novo, ele perdeu de novo. Então, é esse tipo de coisa que o Vital, pela idade dele, que já por ter 3 anos de Corinthians, pela qualidade técnica que ele tem, ele não consegue fazer esse tipo de lance, o lance importante, o lance que vai ganhar o jogo. Eu acho que isso daí é uma crítica que ele merece e que ele precisa ouvir sempre, porque acho que ele não está conseguindo fazer o jogo fluir como ele deveria. Ó, o Petras Rodrigues falando, faz 3 anos que estamos passando pano pro Vital, ele não vai acontecer, já deu. Pô, eu já penso ao contrário, eu acho que vai dar sim, eu acho que é um bom jogador, realmente tem esse lado técnico importante, essa característica do mano a mano, eu acho que ele vai dar certo sim. Claro que passou 3 anos, é um pouco mais difícil, mas eu ainda acredito no futebol dele, muita gente acredita no futebol dele. Olha quem apareceu aqui, o Rica Prado, deixou o superchat de R$ 27,90. Muito obrigado pelo superchat, Rica Prado. Você que está sempre aí ajudando o meu timão, valeu mesmo. Concordo com o Vessone em relação à torcida. Agora foi um vexame essa derrota. Me parece uma equipe com medo e sem confiança. Para com o Vital, chega. Ele não gosta muito do Vital, ele adora o Luan, na verdade. O Rica Prado, mas ele tá certo no lance que ele fala de medo e falta de confiança. Isso é claro no time. E ó que, às vezes, quando ganha o jogo, por exemplo, ganhou do Vasco, você fala, pô, o jogador vai ali, agora ganhou, deu uma respirada, o time tá
vai ganhar uma confiança e os caras continuam. Então, assim, o Everaldo parte na bola, assim que ele não passa a primeira do cara, parece que ele desaba ali, sabe assim, na confiança dele e não consegue jogar depois, não consegue partir mais por 1 contra 1. Então é um ponto realmente, e o Mancini, o Coelho já falava sobre isso, dessa falta de confiança, o Mancini também já falou sobre isso, o Fábio Santos, que chegou, cara, há pouco tempo, mas pela experiência, não só de Corinthians, mas de vida e de futebol, já detectou isso também, falou um pouco sobre isso na coletiva, que é preciso ter mais alegria no CT, etc. Isso faz muita diferença o ambiente. Então, acho que esse é um ponto realmente que está atrapalhando muito. E aí, Rica, o que acontece um pouco é o que eu falo, o negócio da torcida. Porque jogadores como o Luan, por exemplo, a partida que o Luan faz contra o Guarani do Paraguai, com 40 mil pessoas berrando aqui na arena, o que o Luan correu naquele dia, o que o Luan jogou de bola, o que o Luan disputou, você olha o Luan que ele joga aí com o estádio vazio, não é a mesma coisa. Então, quando você não tem caras tão bons quanto o do Flamengo, por exemplo, que a técnica faz tanta diferença, que o ambiente ali faz menos, nesse caso do Corinthians, ter a torcida com o momento do time, do clube e o momento desses jogadores seria mais do que fundamental. Mais do que fundamental. Então, isso é muito preocupante. E eu não estou falando isso agora, hein? Eu falei isso antes do campeonato. Vamos ficar de olho. Não tem a torcida. O Corinthians sempre conseguiu muito ponto em casa com a ajuda da sua torcida, que faz muita diferença. Tem time, o América Mineiro, jogar com 2.000 pessoas ou jogar com 100 nenhuma, para ele não muda nada. Para ele está no ambiente dele. Hoje aqui, para ele, foi um ambiente que ele convive a vida inteira dele. Mas para o caso do Corinthians, com 33 mil de média que tem aqui dentro, é muita diferença que faz. Muita diferença. O Clube dos Bateras, alegria, é os milhares de reais na conta por mês. E aí, Clube do Batera, você vai fazer uma tabelinha comigo aqui, porque eu ia falar justamente sobre isso com o Versoni. O Versoni falou, pô, é importante você ter um clima alegre no CT e tal. Ela me fala como que dá para ter um clima alegre com jogadores desde março, acumulando mês e mês, aí vez ou outra resolve alguns dos meses atrasados, mas desde março, os jogadores do Corinthians não tem um mês que eles viram e falam, o meu salário está em dia. Não tá. O Corinthians passou a temporada inteira, os salários atrasados. Como que vai ter também um clima de astral positivo e de tudo bem no CT? Não tem. Né? Não tem nem a presença da diretoria, o Corinthians está sem diretor de futebol. Enfim, não tem também. Eu acho que isso cai muito nas contas da diretoria, essa situação agora. Também, na minha opinião, enfim, já tem gente falando que o Mancini é uma porcaria, não sei o quê. E, cara, desculpa, o Corinthians hoje, o elenco do Corinthians não dá nem opções pro Mancini ter 1000 ideias de ataque, assim, é a minha concepção, e esse não é um problema nem dessa temporada. O Carille, né, já naquela previsão, que todo mundo brinca, que ele fez em entrevista ao Benjamin Beck, já falou, né, me surpreende, assim, se o Thiago Nunes conseguir implementar esse futebol com essas opções de elenco, e não mudou nada, o Corinthians não tem atacante. No jogo contra o Vasco, lá que o Mantua foi eleito o melhor jogador, o craque da partida, o Mantua não é atacante, ele é camisa 10. O Corinthians não tem atacante capaz de ser titular. Essa é a verdade. Você falou de atacante, só ler rapidinho a observação aí do Joe, o Joe que faz análise tática, inclusive amanhã tem o vídeo do Joe explicando o tatiquês aí da equipe do Corinthians no jogo de hoje contra o América Mineiro. Ele postou, o Léo Natel perdeu a bola 13 vezes, errou 6 cruzamentos de 7 que tentou. O Everaldo perdeu a bola 12 vezes, errou 2 cruzamentos de 3 que tentou. Então, esse dado, ele é muito bom, impressionante esse dado. O Joe realmente é muito bom, porque assim, quando vai ter no jogo, você talvez não tenha essa noção. A estatística ela é muito boa nessa hora, quando ela te dá esse tipo de detalhe como esse daí, de você perder, um atacante perder tantas bolas, tentar tanto cruzamento e errar tanto. Esse tipo de estatística é importantíssima, faz muita diferença e que mostra por que o time teve tanta dificuldade para jogar. Teve um superchat que passou aí, pega aí depois aí. Cadê? A gente falou aqui. Esse aqui? Vital irregular como sempre. Ederson com outra atuação pífia. Parece que joga com um saco de cimento nas costas. Everaldo é talismã. Quando entra de titular, não rende.
É o outro aí, tinha mais um aí, alguma coisa sumiu. FF. Sumiu, Depois, sumiu. FF. Subiu. Mas esse lance do Everaldo foi um pouco que eu falei antes do jogo, né? Eu não teria colocado e deixaria ele pro final, até por essas coisas de superstição que tem no futebol. Ó, entra no final, cara. Entra confiante ali que você vai fazer o gol e vai salvar a gente de novo. Acho que tem muito disso, né? O Diney, em 98, fala que ele nem queria ser titular, que ele preferia entrar no final do jogo, porque ele sabia que ele entrava para confiança. O jogador tem muito dessas coisas, muito dessas coisas. Certo. Aí falando de confiança, e até pra gente também não encerrar aqui o pós-jogo só falando desgraça, gostou da partida do Marlon, Vessa? Você que vem defendendo bastante também o Bruno Mendes e tal, pelo menos deveria ganhar umas chances. Essa situação do Marlon e tal, mas hoje parece que foi bem, né? Foi bem, mas assim, foi um bem que também não é atacado, né? Então, era quase que ele e o Gil ali, era quase uma participação protocolar, porque você tá com o seu adversário com a linha baixa, não ataca você quase de jeito nenhum, não te dá tanto trabalho assim, então ficou uma coisa meio protocolar ali. Eu acho que de verdade não foi aquela partida que você fala assim, puta, eu tomei um amasso aí 60 minutos, e minha zaga foi amassado 60 e foi bem no... Não foi o caso de hoje, entendeu? Então, acho que eu não consigo ver ali uma grande partida do Gil, uma grande partida do Marlon, porque eles não foram exigidos. Esse acho que é o meu ponto, entendeu? Quando eles foram, eles até fizeram a lição de casa, né? O Sid Clay com muito menos tempo em campo, quando foi exigido, a gente viu o que deu. E aí projetando, o Ivan Alves, esquece esses pontas, joga sem. O problema é quando você precisa, né? Numa situação como essa, você está jogando contra um time retrancado. Precisa abrir, isso aí. Você não tem como jogar sem ponta. Nem que você tenha que improvisar assim, ó. Faz 3 zagueiros, Fagner vira ponta, Piton vira ponta. O Sid Clay hoje entrou não à toa, né? Por isso que tá precisando de jogador para dar profundidade, para, enfim, criar. Senão não consegue atacar, você não consegue entrar no campo do adversário. Mas o Corinthians não tem, cara. Isso é uma coisa a ser cobrada. A contratação do Corinthians, a última contratação de um ponta do Corinthians foi o Léo Natel, né? Que o Corinthians acertou a contratação segunda aí já, a própria apuração do Vessa, você me corrige se eu estiver errado aqui, Vessa, mas desde depois da temporada já estava pré-acordada essa contratação, mas ela só foi batido o martelo mesmo por causa da situação contratual lá no São Paulo no meio do ano. O Corinthians sem ponta desde a temporada passada, enfim. A questão do ponto é o seguinte: o Corinthians tem um cara que você fala assim, ó, o meu time do lado aqui tá resolvido, porque esse cara que é titular absoluta não tem, cara. Aí põe o Mosquito, põe o Lanatel, põe o Otero, põe o Vital, põe o Mantuan. Você põe um monte e ninguém se firma. Por que ninguém se firma? Porque você não tem um cara que você fala, ó, esse é meu titular, esse cara é bom pra caramba, eu tô tranquilo nessa parte. Você não tem nenhum cara assim. Eu não tô falando pra ter dois. Dois, talvez, pela situação financeira do Corinthians, era impossível. Mas eu acho que um cara de beirada, bom pra caramba, um cara que você fala, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, é meu titular, esse cara me ganha jogos, ele quebra linhas, etc. O Corinthians não tem esse cara. Aí é duro, hein? Já faz tempo. Já faz tempo. Talvez um último assunto aqui, se a galera nos comentários quiser falar de outra coisa, já aproveita e manda rapidão aí. Próximo jogo do Corinthians é contra o Internacional, já no sábado. Então a gente vai piscar, vai ser quinta-feira, aliás, já é quinta-feira oficialmente. Então o jogo é depois de amanhã. Já está correto dizer isso. Contra o Internacional. Volta do Fábio Santos, do Otero também, do Mosquito também ficou à disposição. E aí fica a dúvida do Mantuan, ele vai ser reavaliado amanhã pelo médico da CBF. O médico da CBF e também o médico e o Mantuan voltaram de Itu, vão para São Paulo amanhã cedo, encontram com os médicos do Corinthians e vão analisar juntos a situação dele. A princípio, não é aquela mais grave, não é lesão cruzado, pela informação que eu tive, mas uma informação meio de que não dá muito para cravar, não será uma lesão grave, etc. Mas a impressão que o pessoal do Corinthians, trocando o zap aqui com o pessoal do Corinthians, a impressão que foi passada de Itu para São Paulo, ou seja, da concentração da seleção brasileira para a concentração do Corinthians, a impressão é de que não foi uma lesão tão grave, e aí os médicos amanhã analisam a situação. Eu acho que a tendência até ele ser cortado, ele nem participar, ele vem embora,
fica no CT do Corinthians se tratando, se tiver condição, vai para o jogo sábado. Porque eu não acho que assim, ó, não foi grave, volta aqui para Itu, fica aqui em Itu com a seleção. Eu acho que de verdade eles também não vão fazer isso, porque sequer lá no hotel onde a seleção tá, tem uma estrutura que o CT do Corinthians tem. Então, eu acho que nessa hora eles vão decidir para permanecer com o Mantuan no CT, tratando, e aí quem sabe, caso não seja grave, realmente se confirme que não seja nada grave, ele possa ir para o jogo no sábado. Certo. E vocês estão muito pessimistas para o jogo? O Internacional, líder do campeonato, fez um jogo fez um jogo pau a pau contra o Internacional, contra o Flamengo no fim de semana. O Flamengo atropelou o Corinthians em questão de competitividade mesmo, enfim. Eu tô no estádio que perdeu do América Mineiro por 1-0 e você acha que você pergunta se eu estou pessimista para pegar um dos líderes do Campeonato Brasileiro da Série A, que fez um pau a pau com o Flamengo e que ganhou já fora de casa na Copa do Brasil. Você jura que você fez essa pergunta? Eu estou tentando ser educado aqui ao passar o bastão. Você está aterrorizado com o que pode acontecer com o Corinthians? Sim, bastante. Deixa eu ler o superchat antes de te responder para eu acalmar, que eu fiquei bravo. O do Lucas. O time tá uma desgraça faz tempo. Empatar 0-0 faz parte. O que não pode fazer parte do processo é insistir num goleiro que vem falhando jogo atrás de jogo. Tá aí o Lucas fazendo a crítica dele ao Cássio. Tá feliz aí, Vessone. Tá fazendo a crítica ao Cássio. Se eu tô pessimista, obviamente que eu tô pessimista, né? Você vai pegar um dos melhores times hoje do Brasil, do Eduardo Cudê, um time muito bem treinado, e o Corinthians que não se acerta, de novo dentro de casa, onde o aproveitamento despenca a cada rodada, tá despencando, o Corinthians já está baixando aí dos 50% de aproveitamento em 2020, é o seu pior ano, e aí não é coincidência, eu estou trazendo um número que comprova a minha tese de que o Corinthians sem a sua torcida ia sofrer mesmo, e aí está sofrendo, os números estão aí para provar, não sou eu que estou dizendo, então não precisa nem dizer que eu estou pessimista para pegar o Inter, o Corinthians que nunca perdeu do Inter aqui dentro, nunca tinha perdido, obviamente, do América aqui dentro também, nunca perdeu do Galo aqui dentro, por exemplo, vai jogar agora nos próximos dias com o Galo também, então algumas invencibilidades do Corinthians aqui, infelizmente, correm risco, a de hoje inacreditável ter perdido para o América Mineiro, e a próxima que corre muito risco é essa diante do Internacional, que desde 14 vem para cá, não consegue ganhar, e não ganhou nem daquele time de 18, foi 1-1 aqui, o Douglas, aquele volante ruim pra caramba que foi vendido pro Paok, que veio do Fluminense, que empatou de cabeça, nem aquele time que era muito ruim, mas com 40 mil pessoas aqui o Inter conseguiu ganhar, mas eu acho que sábado o Corinthians corre um sério risco de perder novamente, enfim, tô falando friamente. O Alexandre Salles, Xavier melhor em campo, o Sid Clay joga no Corinthians, não pode entrar no segundo tempo cansado assim, e Vital só joga bem pela esquerda, já analisei isso. Tá aí o Alexandre com a sua análise, eu também tô com ele aí nesse lance do Xavier, para mim, o melhor em campo, o menos pior, vamos dizer assim. Você, Vitinho, que vai estar aqui ao vivo comigo na transmissão de Corinthians Internacional. Pô, é a mesma coisa, é a mesma pergunta do Vest. Você tá idiota em perguntar se eu tô pessimista, né? Você tá bem. Nem perguntei se eu tô pessimista. Eu falei, não, filhão, nem me fale. Vai ser. A sua pergunta é tão danada que você pergunta sorrindo. Você já pergunta. Já tentando cutucar, filho, alfinetar. Senhor senhor mesmo. Não, mas de qualquer forma. De qualquer forma, eu acho que vai ser difícil, vai ser um jogo que a gente vai tirar os cabelos aqui novamente. Mas... Vitinho, só de punição já prepara aquele vídeo lá, porque ele merece a punição. Merece, então, merece pela pergunta, merece. Já prepara. Merece. O Cássio não falhou hoje e eu mereço a punição aqui no pós-jogo. Guilherme Henrique dos Santos. Vale ressaltar a melhora do Piton defensivamente hoje. Culpar o Cássio no gol com o Cid Crescendo, o jogador passa ao lado que passou do lado dele é sacanagem. Aí o Guilherme tá mais comigo nessa, e foi bom ele ter falado isso. O Piton realmente hoje foi bem, quando ele foi acionado ali pela direita, tinha um cara rápido do lado ali, ele conseguiu, teve boa recuperação, deu umas travadas boas, foi muito elogiado pelo Cássio durante o jogo. O Cássio, que é um cara que fala muito durante o jogo e cobra muito, toda hora o Cássio, boa Piton, valeu Piton. Então assim, acho que na verdade eles falam pitch, acho que para ser mais rápido em campo, o Piton
durante o jogo ele vira Pete, assim como o Cantilho vira Cante. Para quem está aqui no estádio, tem uns apelidos assim, eles chamam de maneira diferente os caras. Então, o Cante e o Pete, no caso, o Pete foi muito bem mesmo. O Piton teve 2 lances, pelo menos que eu anotei aqui, que foram desarmes assim, cara, cinematográficos, em contra-ataques do América, e ele conseguiu se colocar. Ele dá aquele carrinho, se eu não me engano, foi no lance do carrinho perfeito, e o outro ele consegue tomar a frente do jogador na corrida, ele toma a frente do jeito que ele consegue girar o corpo, ficar à frente do jogador e fazer o desarme para pegar a bola depois. Assim, negócio de cinema, para quem vinha criticando muito, né, o Piton defensivamente, realmente o jogo de hoje foi bem legal. O Emanuel Messias, e a culpa é da diretoria? E a culpa é da diretoria? Até porque tem muitos jogadores, sub-23, empréstimo, etc., e todos eles não formam um time, até onde a declaração do Sheik é real. A crítica dele faz muito sentido, né? O Corinthians está com muito jogador sob contrato e não consegue ter 11 bons jogadores, é surreal isso. Até onde a declaração do Sheik é real, não sei, cara. Aí eu não sei, o Sheik que fala ali, eu sentia falta de vontade de algum, e aí resolvi sair. Então, eu não vou entrar nessa não, porque o meu ponto, eu falei hoje na minha live do meio-dia, quero até mandar um abraço aí pro Clube dos Batera, que participou aqui, que sempre tá com a gente também lá no meio-dia, tá comigo lá na minha live. Se o Sheik era o coordenador, e ele via aquilo lá dos jogadores, por que ele não falava? Por que ele não cobrava? Por que ele não expôs aquilo? Então, esse é o meu ponto pro Sheik. Fazer a crítica agora era fácil, mas os caras eram subordinados dele. Ele, como coordenador, ele estava acima dos caras. Ele cobrou os caras? Foram os caras só que não, mesmo com a cobrança, ou ele não cobrou? Então, acho que falar agora fica muito fácil, entendeu? Mas, enfim, vamos seguindo. Só quero passar só mais uma estatística que eu vi aqui, o Corinthians Scouts postou aqui no Twitter. Foram 27 cruzamentos e apenas 5 foram certos, 19% de acerto. E bolas longas, tivemos 80, foram 41 bolas longas, 51% de acerto. Muitas bolas dessas, inclusive, isso é uma coisa que me incomodou assistindo pela televisão, não sei se no estádio você tem a mesma percepção, Vessa, mas para jogadores baixos do Corinthians, cara, o que o Vital recebeu de cruzamento, o Ramiro recebeu de cruzamento. Sim, e aí o Messias se enfiava ali para tentar cabecear e você falava, meu Deus, mas para quê? O Fagner, às vezes. E aí o Messias, que é um cara grande, etc., um zagueiro que é revelado na base do América, tá há muitos anos lá, vários times grandes tentaram contratar e até hoje o Messias não saiu de lá, e o Messias tirou todas, porque é o que você falou, por isso que eu pedi o 9, porque ali uma tentativa de um 9, alguém para disputar, mas no final, como a gente já mostrou aí com essa estatística, os cruzamentos eram todos errados e aí não acontecia nada, né? E aí não acontecia nada também. Que mude para alguma coisa aí para esse jogo contra o Internacional. O preparo físico não vai ser nada de muito diferente, né? Não tem tempo para isso. Quem sabe a gente ganha, né, Faraldinho? Vai ganhar, sim. Eu acho que vocês acham que seria vergonhoso, assim, inaceitável, ou é o que tem que fazer se o Corinthians entrar em campo contra o... E aí eu pergunto daqui, também, principalmente para os torcedores aqui, quero ver a resposta nos comentários. Se seria aceitável ou vergonhoso, ou é isso que tem que fazer de agir igualzinho o Jair Ventura fez com o Sport contra o Atlético Mineiro nesse último final de semana, que o time, acho que o Sport, se eu não estou enganado, não deu um chute a gol e saiu de lá com 0-0 de Minas Gerais. A diferença é que o Corinthians vai estar jogando em casa, né? Mas enfim, pensando que a diferença entre os times, as gestões ali, os elencos, talvez seja similar, o que vocês achariam de ver um Corinthians, assim, 100% focado no 0-0, se esse for o jogo do Corinthians? Não, eu acho que na sua pergunta você responde, porque você fala do lance de jogar em casa, né? Então, por mais que não tenha torcida, se tivesse a torcida, então, a chance era 0 disso acontecer, porque é impossível você, com o ambiente que sempre tem aqui na Neoquímica Arena, você jogar por um 0-0. O Corinthians nunca fez isso e dificilmente ia fazer de novo no sábado. Mas também não dá para você ir de peito aberto. Eu acho que vai ter que ser uma situação que você vai ter que fazer um meio termo. Não peito aberto, mas também aquele jeito do esporte, acho que aquilo eu também não concordo, mas vai ter que ser uma situação um pouco mais precavida, isso eu também não tenho dúvida nenhuma que tem que ser. Tá certo. É isso então, Faraldinho, encerramos?
Encerramos. Agradecer a Fiel. Eu não vou pedir desculpa, porque né, não temos responsabilidade nenhuma pelo Corinthians, a gente sofre junto com vocês. Mas vamos ver, cara, vamos ver. Que as coisas não desabem, que o trabalho do Mancini não desabe de forma alguma. Para esse jogo contra o Inter, né? Que, enfim, vai ser um sufoco, vai ser muito difícil, com certeza. E principalmente pensando na quarta que vem, né? Quarta que vem ainda é um campeonato que o Corinthians está vivo. Eu não estou tão pessimista assim. Eu acho que o Corinthians hoje jogou muito melhor do que o América, como pode jogar de novo muito melhor do que o América na semana que vem. A diferença é que você tem ali uma semana para criar alternativas de ataque, mesmo com um elenco muito limitado. Acho que essa vai ser a grande missão aí do Mancini até a próxima quarta-feira. E com uma passagem pelo final de semana para não ser humilhado no sábado, né? A gente espera isso. Boa. Tá certo. Então, só fazendo a chamada aí já convida aí para o seu programa amanhã, Vess. É isso, meio-dia, amanhã vamos falar muito aí dessa derrota ridícula do Corinthians pro América Mineiro, o rescaldo dessa derrota. Vamos falar bastante. Meio-dia aqui no canal do Meu Timão no YouTube. Alguns que participam aqui à noite já estão comigo sempre lá. Vamos participar. Eu tive que sair do estádio, já estou aqui no estacionamento. Vocês que vêm muito aqui à Arena, que está assistindo, reconhece aqui esse estacionamento do Oeste, que cabe aí 1.200 carros, mais ou menos. É o maior estacionamento do estádio. Mas é isso daí, Vitinho. Prepara aquele vídeo, pelo menos, para a gente terminar a galera um pouco mais feliz, vendo o Faraldo dançar. Você é um safado, você só agita aí, ó, só essa situação extra-campo. Aí, galera. Nem faz a propaganda dos outros programas. Às 9 da manhã tem o Rapidinhas do Corinthians, apresentado pelo Ulisses. E às 9 da noite, às 21 horas, o Redação Meu Timão. E às 7? E às 7, amanhã é pós-jogo. Tem o Cola Fiel, 4 lives amanhã aqui no canal do Meu Timão. A gente tá mais ao vivo que o Globoplay, velho. Sério? Mano, baixo. A gente tá mais ligado que o Corinthians. Tchau pra vocês, pra finalizar do melhor jeito, hein? Vai, vamos aí, galera. Um abraço. Até saiu.